Pensa só nisto. Uma única lei, a mesma lei, pode libertar uma pessoa ou, ao mesmo tempo, condenar outra. Parece estranho, não é? Pois é exatamente isso que vamos desvendar juntos. Este que é um dos maiores quebra-cabeças do direito. Pois é, como é que pode? Como é que o mesmo texto, com as mesmíssimas palavras, na prática, leva para caminhos tão opostos? Absolvição de um lado, condenação do outro. É essa a pergunta central que a gente vai investigar aqui. E a chave para entender isso é a seguinte: ler uma lei não é uma coisa passiva. Não é como se o significado estivesse escondido ali e a gente só o encontrasse. Não. Cada leitura é uma ação, sabe? Uma ação que produz um efeito real, que de fato muda o alcance da lei. Vamos mergulhar nisso para entender de vez. Então, formalmente, o nome disto é efeitos da interpretação jurídica. Mas o que é isso, na verdade? São os resultados práticos, as consequências no mundo real da forma como entendemos uma lei. É exatamente nesse ponto que a lei, que é só um texto abstrato no papel, se torna algo concreto e transforma a vida das pessoas. E, basicamente, podemos pensar em 3 grandes efeitos. Primeiro, a interpretação pode esticar o sentido da lei, fazendo-a valer para mais situações. Segundo, pode encolher o sentido, limitando seu alcance. E terceiro, pode especificar, tipo dar um zoom, para deixar o significado super claro. Agora vamos ver cada um com calma. Ok, vamos começar pelo primeiro da lista, o efeito extensivo. Pense assim. É como se a interpretação pegasse numa lupa e ampliasse o alcance da lei, fazendo-a ver mais longe do que o texto parecia dizer à primeira vista. Isto acontece quando se percebe que a intenção por trás da lei, sabe, o espírito da coisa, é maior do que as palavras exatas que foram escritas. Ou seja, a lei diz X, mas quem está interpretando percebe que, para cumprir o seu objetivo de verdade, ela também precisa valer para a situação Y. Certo, mas por que alguém faria isso? Não é arbitrário. Muito pelo contrário, as razões são bem fortes. Pode ser para garantir que o propósito real da lei seja cumprido, sabe? Ou para proteger valores que são ainda maiores, como a igualdade. E, claro, para adaptar uma lei que já tem alguns anos a novas realidades, tipo a internet, que não existia quando muitas leis foram criadas. E um exemplo prático disto é impressionante. Peguemos na lei que fala em violência doméstica. Se lêssemos só ao pé da letra, talvez pensássemos só em agressão física, não é? Soco, tapa. Mas aí vem a interpretação extensiva e diz: peraí, o objetivo dessa lei é proteger a mulher de uma forma completa, integral. Então o conceito de violência tem que ser expandido. Ele passa a incluir também a violência psicológica, a humilhação, o controle, o isolamento, que, convenhamos, pode ser tão ou até mais destrutiva. O resultado? O escudo da proteção fica muito maior. Ok, agora vamos inverter a lógica. Se a interpretação pode esticar a lei, ela também pode encolher. E este é o efeito restritivo, o segundo da nossa lista. Aqui o movimento é o oposto, é de contração. O texto da lei parece bem amplo, sabe? Meio que um guarda-chuva grande. Mas a interpretação vem e o reduz a um sentido bem mais específico, mais estrito. Ali parece dizer que vale para tudo que é X, mas a interpretação conclui que, na verdade, ela só deve ser aplicada a Y, que é um pedacinho bem menor de X. E os motivos para isso são super importantes também, viu? Muitas vezes é para proteger um direito fundamental, para evitar que ele seja atropelado por uma aplicação exagerada da lei. Ou então para colocar limites em poderes do Estado, para garantir que não haja nenhum tipo de abuso. Aliás, no direito penal, isto é regra de ouro. Na dúvida, a interpretação tem que ser sempre a que mais favorece o réu. E este exemplo aqui é perfeito para entender. A Constituição fala sobre imunidade parlamentar. Se lêssemos de forma super ampla, ia parecer que um político tem imunidade para tudo, não é? Mas a interpretação restritiva chega e põe um freio nisso. Ela diz: opa, não é bem assim. Essa imunidade só vale para o que é dito e feito no exercício da função política. O objetivo é proteger a liberdade de expressão no debate público e não criar uma carta branca para cometer crimes comuns. Ou seja, o alcance da imunidade é reduzido. Bom, já vimos a lei a esticar e a encolher. Mas, e quando o problema não é o tamanho do alcance, mas sim que a lei é meio vaga, nebulosa, é aí que entra o nosso terceiro e último efeito, o especificador. Olha que interessante, a interpretação especificadora não aumenta nem diminui o tamanho da lei. O que ela faz é outra coisa. É como ajustar o foco de uma câmera. Ela pega num conceito que estava meio desfocado, vago, e deixa-o super nítido. Ela basicamente desenha os contornos exatos do que a lei quer dizer.
E por que isto é tão necessário? Simples, porque as leis usam um monte de conceitos que são abertos, abstratos. Pense em termos como interesse público ou boa-fé. O que é isso exatamente? Se não tiver uma definição mais clara, aplicar a lei vira uma lotaria. Cada um entende de um jeito e aí, adeus segurança, adeus previsibilidade. Vamos pegar um exemplo gigante. Dignidade da pessoa humana. Está lá na Constituição, é um pilar de tudo. Mas na prática, o que isso quer dizer? É aí que a interpretação especificadora entra. Ela vem para traduzir este conceito. Ela diz, olhe, dignidade significa concretamente respeitar a autonomia da pessoa, a sua integridade física e psicológica e tratá-la com igual consideração. Percebe? Não muda quem tem esse direito, todos têm, mas deixa muito mais claro o que esse direito realmente protege no dia a dia. E agora, para juntarmos todas as peças, este quadro aqui é perfeito. Resumindo a ópera, a interpretação extensiva expande para incluir mais gente ou mais situações. A restritiva limita para proteger direitos e a especificadora clarifica para dar precisão. São 3 ferramentas diferentes, com objetivos diferentes, que podem ser aplicadas à mesma lei. Incrível, não é? E tudo isto leva-nos à pergunta de $1 milhão, não é? Se existem todos estes caminhos, todas estas ferramentas, quem é que decide qual delas usar? E como é que essa decisão é feita? Exato. Se para a mesma lei posso expandir, restringir ou especificar. Como é que um juiz, uma advogada, um promotor decide o que fazer? É na base do eu acho? A resposta é um sonoro não. Não é aleatório. O ponto central é que esta escolha não é um chute, é um processo de raciocínio, quase uma checklist mental. Quem interpreta tem que olhar para várias coisas. Qual era o objetivo original da lei? Qual caminho respeita mais a Constituição? Qual decisão protege melhor a parte mais frágil da história? O que já foi decidido em casos parecidos? E, finalmente, qual vai ser a consequência real? Qual vai ser o resultado mais justo neste caso específico? É uma escolha totalmente fundamentada. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma brilhante. Interpretar não é só encontrar um significado que estava perdido. É ajudar a construir esse significado. É um ato de poder com consequências gigantescas que define o que a lei vai ser na prática, na vida real. E tudo isto nos deixa com uma última reflexão, que é a mais profunda de todas. A lei é o texto, a ferramenta, mas é a interpretação que busca a justiça. E quando este texto é vago, quando ele abre margem para dúvida, a grande questão que fica no ar é a ideia de justiça de quem deve prevalecer. Fica aí a pergunta para continuarmos a pensar.